Olá, alunos! Ao longo desta aula, vamos falar de escalares, vetores e tensores de Lorentz. São conceitos fundamentais na teoria da relatividade. Esses conceitos são importantes para que a gente consiga implementar a covariância das leis. Esse é um aspecto que não é muito bem entendido muitas vezes, né? Mas o fato é que a gente precisa classificar as grandezas físicas em escalares, em tensores, de uma maneira geral, vetores, mas agora vetores, tensores, escalares de Lorentz. É diferente. Vamos então começar, né, falando de rotações, né? E o que são escalares, vetores e tensores? Até agora, na realidade, nós apresentamos uma definição dessas grandezas muito pobres, né? Agora vamos definir melhor, porque não é qualquer conjunto, né, de coordenadas agrupadas em qualquer ordem que poderíamos chamar de vetores. Esse é um aspecto que Einstein, no seu livreto The Meaning of Relativity, ele procura falar sobre esse tema. Então, isso aqui é a introdução do livro de Einstein. Essas duas primeiras considerações, né, que faremos, né? Finalmente, a questão das transformações de Lorentz vistas como rotações, né, no espaço-tempo, né? Finalmente, vetores, né, e dois tipos de componentes de vetores, contravariantes e covariantes, né? Finalmente, escalares, vetores e tensores de Lorentz. Então, vamos começar com grandezas escalares, né? A massa, por exemplo, é uma grandeza escalar, aliás, uma grandeza escalar de Lorentz e uma grandeza escalar também do ponto de vista de rotações, né? Muito bem. A temperatura, né, e assim por diante. Grandezas físicas, né, tais que, num referencial ou no outro, elas adquirem o mesmo valor, não mudam de um referencial para o outro. Nós já sabemos, por exemplo, que a distância de um ponto até a origem do referencial, né, essa distância, que aqui é a distância ao quadrado, mas a distância também é uma grandeza escalar, né, o produto escalar de dois vetores e assim por diante. Mas, na física, trabalhamos também com grandezas vetoriais, né, como o campo gravitacional da Terra, o campo elétrico, né, e nós representamos essas grandezas indicando por meio de flechas, né? Estamos habituados já com isso, né? E a gente costuma dizer que grandezas vetoriais são grandezas que, na representação analítica, são escritas sob a forma de três componentes de um vetor. Cuidado, isso é verdadeiro, mas muito cuidado. Por exemplo, se eu trocar a ordem aqui, essa grandeza não é uma grandeza vetorial. É sutil isso aqui, isso é muito sutil. Temos vários exemplos de grandezas vetoriais, né? A velocidade média, a aceleração, a velocidade instantânea, todas essas grandezas são grandezas vetoriais na física. Agora sim, agora vamos definir de verdade o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial qualquer, ela é tal que, sob uma rotação, aqui é V, né? Sob uma rotação, essa grandeza vetorial se transforma de uma forma bem definida sob uma rotação. Esse R que está aqui é a matriz de rotação. Vamos falar sobre essa matriz agora. Então, vamos considerar um caso bem simples de rotação de um ponto.
Na realidade, a rotação é do referencial, e eu estou considerando um ponto. Um ponto qualquer, como este aqui, onde eu tenho um besouro, ele é caracterizado pelas coordenadas x, y, z num referencial, o referencial preto, mas no referencial azul, esse aqui, que foi rotacionado, as coordenadas são diferentes. E a relação entre as coordenadas é esta aqui. X', Y', Z', eu considero um vetor coluna para representar a posição de um ponto, as coordenadas do vetor posição de um ponto. E agora eu relaciono estas coordenadas com as coordenadas do ponto no outro referencial por meio de uma matriz R, a matriz de rotação. Ora, essa matriz de rotação, ela deve ser dotada dessa propriedade aqui. Ou seja, se eu considerar a matriz tal que eu troque as linhas pelas colunas, né, é a matriz transposta da matriz R, né, ela é tal que a matriz transposta é igual à matriz inversa da rotação. Essa é uma propriedade fundamental das rotações, de forma que numa rotação, por exemplo, em torno de um eixo, ou um vetor R, né, R, num referencial, se escreve como x, y, z, suas coordenadas, e no outro, x', y', z'. Mas uma rotação não deve alterar o módulo do vetor, não deve alterar, porque eu apenas fiz uma rotação do referencial. Né? Portanto, essa propriedade tem que ser verificada. Ora, a rotação em torno de um eixo, ela é tal que a matriz de rotação, se a rotação se der em torno do eixo Z, tem essa expressão bastante simples, em função do ângulo de rotação, em função do ângulo de rotação do referencial. Muitas vezes a gente emprega também para a rotação do ponto, é diferente, mas de qualquer maneira a matriz é a mesma, De forma que R', veja, é igual à matriz de rotação R, o que significa, basicamente, o produto dessa matriz, né, por um vetor coluna, gerando um novo vetor coluna. Eu posso considerar tanto a rotação como a rotação inversa, que nesse caso é igual a RZ de menos θ. Né? RZ de menos θ é a rotação inversa. Né? Nós, quando trabalhamos com os corpos rígidos, né, nós introduzimos o conceito de ângulos de Euler. Né? Uma rotação a mais geral possível de um corpo rígido, por exemplo, né, ela é dada em termos de ângulos de Euler. O que significam esses ângulos de Euler? Né? Ora, aqui nós temos um conjunto de 3 eixos. Eu vou fazer agora a rotação em torno, rotações sempre em torno de uma origem comum, porque eu estou estudando só, por exemplo, no caso do corpo rígido, só o movimento de rotação e não o movimento de translação. Então, essa origem ela permanece sempre a mesma. Né? A ideia dos ângulos de Euler é fazer uma rotação em torno do eixo Z, por meio de um ângulo φ, seguida de uma rotação em torno desse eixo aqui, né, que é a linha nodal ou o eixo nodal, por um ângulo θ e, finalmente, em torno desse eixo Z', uma rotação por um ângulo ψ. Né? Vamos apresentar daqui a pouco uma animação para a gente entender isso, mas o fato é que a matriz de rotação em termos de ângulos de Euler é um produto de matrizes de rotação. Uma rotação em torno do eixo Z, primeiro, depois uma rotação em torno
do eixo X, né, a segunda rotação, e finalmente a terceira rotação em torno do eixo Z. De forma que a matriz de rotação ela é um produto de matrizes de rotação em torno de eixos, né? Então, vamos ver aqui como é que essa coisa se dá, né? Então vamos observar essa animação. Tem uma rotação em torno do eixo Z por um ângulo φ. Agora essa linha verde é a linha nodal, eu faço uma rotação em torno dela de um ângulo θ. E finalmente, em torno de Z' eu faço uma rotação por um ângulo ψ. Então temos aqui um ângulo φ, rotação em torno da linha verde por um ângulo θ e, finalmente, em torno de Z', uma rotação de um ângulo ψ. Portanto, podemos definir vetores a partir de rotações. Uma rotação é tal que ela mantém o módulo de um vetor igual, como, por exemplo, a distância de um ponto até a origem é inalterada por uma rotação. Os ângulos entre dois vetores também permanecem inalterados, né? O fato é que rotações são implementadas por matrizes de tal forma a que a matriz transposta é a inversa da matriz R. É essa propriedade aqui. São matrizes ditas ortogonais, né? E com o determinante igual a 1. Defini, então, o que é uma matriz de rotação e falamos da matriz envolvendo um conjunto de 3 rotações fazendo uso de ângulos de Euler. O que são grandezas escalares agora? De uma maneira geral, são grandezas que são invariantes sob rotações, ou quando se faz uma medida daquela grandeza, não importa a orientação dos eixos. Portanto, a massa é uma escalar. Definimos uma grandeza vetorial, uma grandeza que se transforma exatamente como as coordenadas. É isto. V' transformada, a iésima componente, é igual a RIJ. Lembre-se que sempre que temos 2 índices iguais, nós efetuamos a soma. É uma notação que é muito utilizada na teoria da relatividade. 2 índices iguais, devemos somar esses índices iguais, né? Então, definimos grandezas vetoriais como as grandezas que se transformam sob uma rotação da mesma forma que as coordenadas. E as grandezas tensoriais? Uma grandeza tensorial de posto 2, nós utilizamos duas matrizes. Se for uma grandeza tensorial de posto M, aqui nós colocamos M matrizes. Atentem para o detalhe dos índices, né? Esse índice aqui, ele é somado, esse N com esse índice N aqui. É preciso uma certa cuidado em relação a isso, né? Essas grandezas são muito importantes, né, na teoria da relatividade, como a gente vai ver depois, né? No caso do espaço mesmo, né? E também no caso do estudo de tensões em sólidos, por exemplo, né? Muito bem, então nós definimos essas grandezas, né, tensoriais de uma forma geral, né, e classificamos assim essas grandezas tensoriais, né? Agora, o que significa equivalência de referenciais que experimentaram uma rotação? É simples. Quando eu tenho uma lei física qualquer, de um lado eu tenho um tensor de posto M, do outro lado eu tenho que ter um tensor de posto M. É isto. Isso assegura a covariância do ponto de vista de rotações. Por exemplo, a lei de Newton. Em coordenadas, Fi igual a M vezes AI. Mas aqui eu estou falando das coordenadas, ou melhor, das componentes da força e da aceleração. Num outro referencial, ela se escreve assim. Apesar de F'I ser diferente de Fi, veja que a forma da equação é a mesma. Essa é a ideia da covariância.
a forma da equação. Portanto, quando a gente escreve uma equação na física, todos os termos têm que ter o mesmo índice tensorial. Se eu tenho vetor, 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 do outro lado, vetor, todos os termos têm que ser vetores. Isso assegura a covariância das leis físicas sobre rotações. Muito bem, agora vamos estender esse conceito. É simples estender esses conceitos. Já posso explicar do que se trata, não é? Ao invés de uma matriz de rotação, a gente agora vai utilizar uma matriz que representa uma transformação de Lorentz. É isso, transformação de Lorentz. A gente agora considera vetores sob transformações de Lorentz, tensores sob transformações de Lorentz, escalares sob transformações de Lorentz. É isso. Agora, ao invés de uma rotação, né? É isso que a gente estudou antes, uma rotação do referencial. Né? Não, agora nós não estamos considerando isso, na verdade. Né? Não é isso, não. Nós estamos agora considerando um referencial que se move em relação ao outro com velocidade constante. E eu agora vou buscar escrever as equações da física de tal maneira que fique evidente, né, o princípio da covariância expressa por Einstein. Esse é o segundo postulado de Einstein. Então, como é que a gente faz isso? Dividindo as grandezas em grandezas escalares, em grandezas vetoriais, em grandezas tensoriais, mas não sobre rotações, mas sobre transformações de Lorentz. Então, aqui eu escrevo uma transformação de Lorentz. E agora vamos fazer o seguinte, CT é igual a, eu escrevo como sendo x0. X eu escrevo como x1, y é x2 e z é igual a x3. Notação, prestem atenção, de forma que agora eu tenho x índice μ. μ varia de 0 até 3. μ variando de 0 até 3. Veja só a notação. Ora, sob uma transformação de Lorentz, este vetor em 4 dimensões, né, ele se transforma, como do jeito que nós já sabemos, o xμ, sob uma transformação de Lorentz, vai em x'μ. Veja que agora eu coloquei o índice em cima. A gente vai usar, muitas vezes, índices embaixo e índices em cima. Eles são ligeiramente diferentes, né? Eu já estou chamando a atenção para isso, né? De forma que, sob uma transformação de Lorentz, essa grandeza física aqui, né, é invariante. Ou seja, x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado é igual a x0' ao quadrado menos x1' ao quadrado menos x2' ao quadrado menos x3' ao quadrado. É assim que a gente vai escrever, né? É uma coisa curiosa porque, veja que no caso de uma rotação, a gente sabe que vale esta propriedade, né? Que no fundo, né, é importante para a gente analisar essa igualdade aqui. E agora a gente vai ver, né, que isso aqui é equivalente a uma propriedade envolvendo as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, né? Muito bem. Então, vamos pular essa parte aqui. Vamos lá. Eu tenho que levar em conta essa questão de coordenadas covariantes e contravariantes. Num caso, eu coloco o índice embaixo. Então, um evento tem coordenadas, o evento 1 tem coordenadas x1'. Veja, 4 componentes, né? Espaço-tempo quadridimensional. x2', tem componentes x0, 2, x1, 2 e assim por diante. A diferença entre dois quadrivetores é igual à diferença entre dois vetores, ou entre as coordenadas de dois vetores. E agora introduzimos uma notação, né, onde eu agora introduzo
um tensor, né, que é o tensor métrico, nesse caso, de um espaço em 4 dimensões. Porque agora, veja que este vetor tem 4 componentes. 4 componentes, essa primeira x0, esta x1, a outra x2 e, finalmente, a outra x3. Agora, nós definimos, né, esse tensor, a métrica do espaço. Né? Se a métrica do espaço ela for diferente de 1, então eu tenho que fazer distinção entre vetores covariantes e vetores contravariantes. Eu tenho que fazer a distinção entre vetores com índices embaixo e vetores com índice em cima. Os vetores com índices em cima, eles diferem destes com índice embaixo por um sinal menos aqui. Ou seja, lembrando sempre que se eu tenho 2 índices iguais, eu tenho que o índice em cima é igual ao tensor métrico. Veja, agora eu estou contraindo essa componente ni com a componente ni da coordenada. Né? O fato é que, veja, nesse caso é bem simples, né? Xmi, índice embaixo, índice em cima, a diferença está tão somente no sinal, o que é a mesma coisa que aplicar o tensor métrico, né, para um vetor coluna em 4 dimensões, Muito bem. Então, lembrando sempre, né, esses índices que agora, no caso do espaço em 4 dimensões, né, esses índices agora é em número de 4. E eu introduzo, então, um deles como sendo 0. Uma questão de notação. Existem alguns autores que usam do 1, 2, 3, 4. Não importa, são 4. Né? Veja, aqui na realidade, se pode, isso que eu estou chamando aqui a atenção, né, de usar também 1, 2, 3 e 4. Nós vamos utilizar 0, 1, 2 e 3. Né? É uma questão de notação. Esta aqui também é possível. Muito bem. De agora em diante, nós vamos falar de um quadrivetor. Quadrivetor. Por quê? Ele tem 4 índices. Estou falando de um espaço quadridimensional, com uma métrica não muito convencional. Porque essa métrica, o tensor métrico, é 1 menos 1 menos 1. Né? Mas, de qualquer maneira, de agora em diante, a Mi é ou representa um quadrivetor na medida que eu estou falando de uma grandeza física e que agora, ao invés de ter 3 componentes, como x, y, z, tem 4 componentes, x, y, z e ct. Né? Ou seja, x0, x1, x2, x3. É importante, de agora em diante, nos habituarmos a esta notação. Né? Um tensor eu represento assim, porque o tensor, ele tem, na verdade, em princípio, ele pode ter 16 elementos, porque aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Em geral, não é bem assim. A gente usa tensores simétricos ou antissimétricos, o número de componentes se reduz. Né? E, finalmente, um escalar de Lorentz. Vetor de Lorentz, tensor de Lorentz, que sempre tem 2 índices. Vetor de Lorentz tem um índice, que vamos agora utilizar letras gregas, né? E uma grandeza escalar. Eu preciso apenas de um número seguido de uma unidade. Mas quadrivetores, tensores de posto 2, escalares de Lorentz. Essa é que é a diferença. Não sob rotações, não, sob uma transformação de Lorentz. Isso significa que estes objetos, eles se transformam de uma forma bem definida. Um quadrivetor se transforma exatamente como as componentes C, T, X, Y e Z. É exatamente assim.
vamos daqui a pouco definir. É muito importante isto, porque o que significa a covariância das leis físicas sob uma transformação de Lorentz? De um lado, eu tenho que ter um quadrivetor, as componentes de um quadrivetor, e aqui do outro lado, as componentes de um quadrivetor. Ora, em se tratando de quadrivetor, veja que sob uma transformação de Lorentz, esta mesma lei há de ser escrita assim. Olha só, com a mesma forma. É a questão, né? A questão da covariância. A forma é a mesma. F'M é diferente de F'M. F'M é uma das componentes quando você fez uma transformação de Lorentz. Era diferente, mas a forma da equação é a mesma. É a mesma. Isso é que é covariância. Isso. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, né? Por exemplo, ou uma transformação qualquer em relação a uma determinada lei, né? Veja, num outro referencial, ela tem exatamente a mesma forma. É forma. O que importa é a forma dela. Veja, é a mesma. Mas esta grandeza aqui é diferente dessa grandeza aqui. Porque ela foi transformada por uma transformação de Lorentz, por exemplo. De forma que é assim que se implementa o segundo postulado da teoria da relatividade, agrupando as grandezas em grandezas escalares, em grandezas vetoriais de Lorentz e grandezas tensoriais de Lorentz. Esse é o pulo do gato. Não é? Uma lei física, você tem que ter aqui um tensor de posto 2, isto aqui um tensor de posto 2, do lado direito um tensor de posto 2, e você tem que se assegurar disso. Porque quando eu fizer uma transformação de Lorentz, garanto a covariância. A forma das equações são as mesmas, né? Então, isto é fundamental. É assim que se implementa o segundo postulado de Einstein, da teoria da relatividade. Eu asseguro a covariância fazendo com que cada termo de uma equação tenha o mesmo caráter tensorial. Cada termo, se estamos falando de uma equação vetorial, cada termo deve ser associado à componente de um vetor. Cada um, se eu tiver 30 termos, esses 30 termos, cada um deles deve se transformar como uma grandeza vetorial. E aí eu asseguro a covariância, está aí. Isso é fundamental que se entenda isso, né? Então vamos lá, escalares de Lorentz, né? Eu posso construir, na verdade, escalares de Lorentz, né? Nós já conhecemos, né? É um intervalo entre dois eventos, né, infinitesimais, diferindo por um intervalo de tempo infinitesimal, um intervalo de x infinitesimal, um intervalo de y infinitesimal e um intervalo de z infinitesimal, né? ds ao quadrado. Isto aqui é um primeiro escalar fundamental na teoria da relatividade. A gente vai ver isso na próxima aula. ds ao quadrado é um invariante e é fácil verificar isso. Veja, a gente escreve isso de uma maneira bastante rebuscada, mas simples. Olha só como agora eu escrevo esse mesmo ds ao quadrado que está do lado esquerdo. Olha só. Eu escrevo assim, fantástico, em termos de matrizes, né? Do tensor métrico. Veja, na teoria geral da relatividade, isso aqui é simplesmente fundamental, né? O tensor métrico. Nesse caso, como estamos falando de transformações lineares, esse tensor métrico ele é muito simples. Adotamos o tensor métrico como sendo igual a 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 0, 0, 0. Né? Todos os termos fora da diagonal. Só tem elementos na diagonal. 1, menos 1, menos 1. Né? Agora, atente para o detalhe. Aqui, dois índices iguais implicam em soma.
dois índices iguais como este aqui, ni, implica em soma. Quer dizer, a rigor mesmo é que a gente procura economizar, né? Mas a rigor, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu tenho uma soma de mi, indo de 0 até 3, e uma soma de ni, indo de 0 até 3. Né? É que a gente resolve aqui simplificar a notação. Mas veja, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, e essa grandeza, ds ao quadrado, né, ela é um invariante, na verdade é um produto escalar na realidade, porque isto aqui também eu posso escrever, olha só que coisa bonita, como sendo dx mi índice em cima, dx mi índice embaixo, é o produto escalar. Então eu poderia escrever isso como sendo dx escalar dx, olha só, em termos de produtos escalares de duas grandezas vetoriais de Lorentz, vetor de Lorentz. Né? São grandezas, né, de 4 componentes, onde as componentes se transformam da mesma forma que o tempo e as coordenadas de um ponto do espaço. Estamos falando de um espaço em 4 dimensões. É interessante que a gente também introduz, né? Aqui eu estou usando, na verdade, C igual a 1, é uma maneira que a gente simplifica enormemente todas as expressões, né? Que é um intervalo de tempo próprio. Né? No caso do intervalo de tempo próprio, na realidade eu considero um referencial onde dx, dy, dz igual a 0, e esse intervalo medido nesse referencial, ele é, na realidade, igual para todos os referenciais. Vetores de Lorentz. Aqui tenho, então, um vetor, né? Eu coloco esse índice embaixo, ele tem componentes A0, A1, A2, A3. Com o índice em cima, ele é A0, menos A1, menos A2, menos A3. O que é um vetor de Lorentz? Um vetor de Lorentz, ele se transforma da mesma forma que as coordenadas dos pontos no espaço-tempo quadridimensional, por meio dessa matriz lambda, que essa matriz é uma transformação de Lorentz. Muito cuidado, isso é um pouco delicado, né? Essa questão de índices embaixo e em cima. Lembre-se que se eu tenho dois índices iguais, isso implica num sinal de soma. Essa questão dos vetores contravariantes e contravariantes, eles se transformam na realidade de forma um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Então, um certo cuidado é preciso ser tomado. Né? Veja aqui, por exemplo, eu tenho como definir nas transformações de componentes contravariantes e covariantes, né? Elas se transformam de uma forma um pouco diferente. Eu sinto muito pela complicação, essa coisa de índice embaixo, índice em cima, Gemini, etc. Existe uma forma mais simples de lidar com isso, né? Que é usar a ideia do espaço-tempo, onde você agora introduz uma coordenada que é uma grandeza que é imaginário puro. Então seria ICT. Né? Minkowski fez isto, né? Esse é o espaço de Minkowski. A gente prefere não fazer assim, né? Mas introduz um pouco essa complicação, porque o mesmo Gemini, ele tem índices embaixo e em cima, né? E pode ter os dois índices embaixo, pode ter os dois índices em cima. Né? Muito bem, são dois tipos de tensores com índices embaixo e índices em cima. Lambda mini se escreve assim, né? Uma grandeza vetorial, e lambda mi, eu simplesmente pego esse lambda aqui, multiplico por Gemini e obtenho essa matriz aqui. Né? Então, um certo cuidado é sempre bom. Né? Vetores de Lorentz se transformam de uma forma semelhante às coordenadas do espaço-tempo. É isso que é fundamental. Né? É claro que eu posso também tomar a transformação inversa,
que é a transformação inversa, é simplesmente tomando beta por menos beta. Né? Beta é V sobre C e gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2, né? As transformações de Lorentz. Né? As derivadas parciais, né, se pode mostrar que elas também se transformam como componentes de vetores, por conta disso que está aqui. É uma regra de derivação, onde tenho dois índices iguais, aqui está implícito o sinal da soma. Então, veja só que as derivadas parciais, né, se transformam como componentes de grandezas vetoriais, por conta disso que está aqui. Não é difícil realmente verificarmos isto, né, por conta dessa propriedade aqui. Então, veja só a transformação das coordenadas. E agora, introduzo dmi com índice em cima, com mi índice em cima, agora é um pouco diferente, né? É um pouco diferente do caso de xmi, mas assim. E com índice embaixo, difere apenas o sinal menos aqui, Um certo cuidado tem que ser tomado em relação a isso. Produto escalar de dois vetores. O produto escalar de dois vetores, S escalar A, é igual a S mi G mini ani. Pronto. E essa grandeza aqui, olha, essa grandeza aqui é uma invariante. Então, o produto escalar definido em termos de componentes dessa forma é, de fato, um escalar. Posso provar que, definido assim, essa grandeza é um invariante de Lorentz. Então, é um escalar de Lorentz. Se eu defino o produto escalar, e esse produto de dois vetores acaba sendo um escalar de Lorentz, por conta da contração entre os dois índices. Eu tenho várias formas de escrever isso, mas isso não é o fundamental aqui, não é? De forma que também posso considerar essa grandeza aqui como sendo uma grandeza escalar, não é? Porque nós já vimos como se transforma as derivadas, as componentes da derivada. Né? A gente vai usar isso aqui algumas vezes. Né? Por exemplo, a conservação da carga elétrica, ela se escreve assim, né? Igual a zero. Agora, essa equação, ela, na verdade, é um escalar de Lorentz. Num outro referencial, essa equação aqui se escreve dmi' j mi' igual a zero, covariância, isso aqui é fundamental, tomando o produto escalar. Né? Posso agora também considerar tensores e posso considerar tensores gerados por produtos de componentes de grandezas vetoriais. Se eu tenho produto de duas grandezas, esse produto aqui, ele se transforma com tensor de posto 2. Se eu considerar mais termos aqui, por exemplo, C mi 3, D mi 4, esse aqui é uma grandeza tensorial de posto 4. Esta aqui é uma grandeza tensorial de posto 3. E essa aqui é uma grandeza tensorial de posto 2. Ou seja, tomando componentes, né, produtos de componentes se transformam como grandezas tensoriais de posto 2. Sendo que grandezas tensoriais de um posto arbitrário, né, elas se transformam de acordo com essa regra aqui. Veja, produtos de lambdas. Se lembram das rotações? É a mesma coisa, só que agora, em vez de rotações, nós estamos falando de transformações de Lorentz. Então, o tensor de posto 2, ele se transforma assim, de acordo com, digamos, duas matrizes, cada matriz associada a uma transformação de Lorentz. Né? E isso define, então, tensores de Lorentz. Né? O fato é que a gente pode construir escalares, né? Tomando o traço dessa matriz, por exemplo. Mas acho que não vale muito a pena nós nos aprofundarmos nisso, né? Porque no eletromagnetismo, por exemplo, uma equação é dmi F mini igual a J mi, né?
que é, na verdade, uma forma de da gente perceber, né, numa notação da teoria da relatividade, né, a covariância das leis do eletromagnetismo, né? Porque o eletromagnetismo a gente usa só isto aqui, grandezas vetoriais, mas agora de Lorentz, grandezas tensoriais de Lorentz, né? De forma que isso é absolutamente essencial, né, para que a gente possa entender o que é a covariância. As grandezas físicas têm que ser agrupadas em escalares, vetores, tensores de qualquer posto, né, porque isso garante a covariância das leis da física, atendendo ao segundo postulado da teoria da relatividade restrita de Einstein.